Gustavo Gaia, deputado federal que faz a diferença no nosso país. Agora, na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, ele começa a sua fala pegando o ministro na mentira e diz que o governo está transformando o nosso país num paraíso para corruptos internacionais, fazendo, é claro, referência à ex-primeira-dama do Peru, que, atolada na lama da corrupção, foi recebida com uma chuveirada oferecida pelo Lulinha, que sabe muito bem o que ela estava passando, porque só sabe quem já passou, não é mesmo? Mas no caso do Lulinha, ele tinha o Moraes, que lhe deu um banho gostoso e o fez sentar na cadeirinha da presidência. Que maravilha! Então vamos ouvir a fala do deputado federal Gustavo Gaia, que deve ter feito com que o ministro, já nessa idade, repensasse os seus conceitos entre o certo ou errado. Ou talvez não. Vamos lá, matéria no ponto. Bom, primeiro eu acho que seria importante agradecer a vinda do ministro, né? Mas eu acho que não sei se vale a pena agradecer, ministro, porque nós tivemos uma convocação anterior no qual o senhor optou por não comparecer, falando que tinha ido para a Rússia, mas já ficou comprovado aqui que aquilo não era verdade, o seu voo saía às 10 horas da noite. Ministro mentiroso, hein? E então não faz sentido. Uma justificativa que na verdade foi até desrespeitosa, dizendo que naquele dia você tinha que fazer muita agenda interna. Só que existe uma lei, existe um regulamento que fala que quando há uma convocação é uma obrigação do ministro comparecer, caso contrário é um crime de responsabilidade. Então o senhor optou por cometer um crime ou desmerecer todos os membros dessa comissão, não só o presidente, para tratar de uma agenda interna. Com certeza essa agenda interna poderia ser tratada em um outro momento, não o obrigando a cometer um crime, mas nós estamos falando de um governo no qual cometer crime é algo rotineiro e diário. Bom, presidente, foram tantos devaneios falados aqui, principalmente na fala inicial da Vossa Excelência, que é complicado achar o fio da meada por onde começar. Mas vamos lá. Houve um desenho aqui totalmente destoado da realidade, como se o Brasil estivesse vivendo o melhor momento no que diz respeito à reputação internacional. É subestimar a inteligência de todos nós, membros dessa comissão, a fazer uma afirmação tão distante da realidade. E eu vou iniciar a minha fala provando, espero não causar nenhuma dissonância cognitiva a nenhum dos colegas aqui do governo, mas provando que nós estamos no buraco no que diz respeito a reconhecimento internacional. O senhor foi chamado aqui hoje por participar de um governo que está transformando o Brasil num paraíso para corruptos internacionais. Agora o Brasil é visto como o país que você foge quando você é condenado na sua nação por ter roubado dinheiro público. Estamos falando, obviamente, do caso da ex-primeira-dama do Peru, que curiosamente foi transportada no avião da FAB para cá, para não ser presa no seu país, por participar de um esquema de corrupção, no qual o chefe desse esquema era o Lula. Olha que curioso, né? Mas era humanitário, não é não, ministro? Foi toda uma questão humanitária, nós temos que proteger a coitada da primeira-dama, nós temos que trazer ela para cá. Não tem nada a ver o fato dela ter participado de um esquema de corrupção que a Lava Jato investigou no Brasil e que chegou-se à conclusão de que o chefe era o Lula. Então é como se o chefe do crime organizado tivesse usado o Estado brasileiro para resgatar de outra nação uma pessoa que foi condenada pelos crimes que ele chefiou. Mas isso, não confundam, isso é a democracia moderna. E quem questionar isso, com certeza também será perseguido. Então nós tivemos essa manchete que envergonhou o Brasil. O Brasil é visto hoje como paraíso para os corruptos internacionais. E aqui eu preparei só alguns exemplos, ministro, de como a sua fala está completamente destoada da realidade. Com equipe barrada pelo serviço secreto, Lula deixa evento com Clinton. Lula foi entrar no evento, foi barrado, seguranças barraram o presidente, saiu na imprensa. É a imprensa que está mentindo ou o senhor? Vocês perceberam na cara dele, o ministro, acho que é Mauro Vieira, né? Tipo, não é nem comigo, não tô nem aí, safado. É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra. Lula iniciando uma crise com os Estados Unidos muito antes de qualquer ação do Donald Trump, isso aqui inclusive durante o governo Biden, onde ele acusa que os Estados Unidos é que iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Lula chega a falar que a Venezuela tem excesso de democracia. Eu queria te perguntar, o senhor concorda com isso, ministro? A Venezuela tem excesso de democracia?
Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Quer dizer que as sanções que estão vindo dos Estados Unidos e as ações dos Estados Unidos contra o Brasil é culpa dos Estados Unidos, não do nosso presidente e da primeira janja, na qual nós chegaremos em alguns momentos. Lula fala que Venezuela é vítima de narrativa de antidemocracia. Espera aí, então você ser contra uma ditadura sanguinária é ser antidemocrático? O senhor concorda com essa fala do Lula, ministro? Assim, uma pausa, ministro. Eu sinto até pena. No caso de como fazer parte da oposição, eu serei incisivo das minhas falas, mas eu, sinceramente, de coração, eu sinto pena de ter que defender esse governo, de quem é obrigado, para se manter no cargo, a defender uma coisa indefensável. Então, assim, fica aqui meus cumprimentos. O senhor realmente é uma pessoa corajosa, ministro. Ah lá, vocês perceberam esse movimento dele? É totalmente um movimento de desprezando o que ele está falando. Tipo, tô doido para chegar em casa, tomar aquele café. Ou quem sabe uma branquinha, né? Lula agradece a África pela escravidão. Nossa, o Brasil finalmente voltou ao cenário nacional, né? Lula agradece a África pelo que foi produzido em 350 anos de escravidão. Cadê os negros para falar contra isso aqui? Essa aqui também está entre os top 10. Alckmin estava em posse de novo presidente do Irã, assim como chefe do Hamas e representante de mais 20 países. Países ditaduras e chefes dos mais terríveis grupos terroristas do mundo. Curioso é que há inclusive uma foto do nosso vice-presidente, ministro. Como é que defende uma coisa dessa, né, ministro? Eu sinto pena. Tá lá o Alckmin, ao lado dele, o chefe do Hamas, o chefe do Houthis, chefe do Hezbollah, chefe da Al-Qaeda. Todos os membros daquela foto já foram executados. Só o Alckmin que não. Espero que não seja também. Governo Lula defende que PCC e Comando Vermelho não são terroristas. Olha a vergonha que nós estamos passando, ministro. Saiu um relatório da Mossad recentemente e de um outro país, acho que do Reino Unido, mostrando que há uma ligação entre o PCC, o Comando Vermelho e o Hamas para lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Aí me vai o governo brasileiro sair em defesa do PCC e do Comando Vermelho. Que vergonha é essa? Tem como envergonhar mais do que isso? Calma que tem, porque a lista tá só começando, ministro. Por isso que eu acho que 10 minutos não vai ser o bastante. Aí vocês estão falando que foram para a Rússia para participar do evento da comemoração da União Soviética contra o nazismo. O curioso é que não tinha uma democracia nesse evento. Nenhuma democracia. O que tinha ali era ditadores e criminosos de guerra, ministro. Criminosos que são acusados de usar machado para cortar a cabeça de opositor político. E tá lá a linda foto do Lula ao lado dessas pessoas. Por que não foi nenhum líder de um país democrático para esse evento? Na verdade, a imprensa internacional já reconhece que esse tal evento da vitória da União Soviética foi a cúpula internacional dos ditadores. E curiosamente estava lá o Lula, presidente de um país democrático. Lula compara a resposta de Israel em Gaza à ação de Hitler contra judeus. Eu gostaria que o senhor falasse isso aqui na frente do pessoal que responde. Aqui nós temos agora dois grupos, né? O Ricardo Sheikman e mais outro grupo da Bahia que está aqui. Que o senhor falasse na frente deles se isso aqui o senhor concorda. É o seu chefe. Que Israel sair em sua defesa comparou ele ao Holocausto. Isso foi uma coisa tão abominável, ministro, mas tão abominável, que rendeu um pedido de impeachment com a assinatura de 170 deputados dessa casa. Recorde de assinaturas de deputados e um pedido de impeachment. Essa aqui também está ótima. Lula compara sua eleição à Revolução Comunista da China. O senhor está no Itamaraty, como disse, há 50, 40 anos. O senhor deve saber da história da Revolução Chinesa. Dezenas e dezenas de milhões foram executadas, outras dezenas e dezenas de milhões foram mortas por fome, que tem o nome da Grande Fome na China. Foi a revolução mais violenta, mais sanguinária, e o Lula tem a coragem de ir lá e falar que ele compara a vitória dele aqui no Brasil com a revolução mais assassina da história mundial. Mas o Brasil, de acordo com o senhor, está vivendo os melhores tempos dourados, né? De acordo com o senhor e os membros do governo. E nessa mesma viagem, ministro, o senhor, durante os seus devaneios iniciais, falando aqui você falou de tudo, menos justificando a Nadine. Desinformação, Estados Unidos aumentando tarifa, falou
de uma mentira que o próprio Hamas admitiu que é mentira sobre o número de mortos lá na faixa de Gaza, saiu inclusive na BBC. O senhor sabia disso ou o senhor não viu? Que o Hamas foi lá no site oficial da Secretaria da Saúde, que é controlada por eles, e foram obrigados a retirar milhares de números e nomes, principalmente de crianças, porque essas crianças começaram a aparecer em outros lugares. Número mentiroso informado por um grupo terrorista que o governo tem a coragem de usar como se fosse número oficial. Imagine vocês, meus caros amigos, se o PCC criasse um Ministério da Saúde e começasse a informar para o governo o número de crianças mortas pela polícia e o governo começasse a usar esse número como número oficial. Alguém aqui ia acreditar nisso? Mas é isso que eles fazem em relação ao Hamas. O Hamas, que corta a cabeça de crianças, que estupra mulheres, que queimam pessoas vivas, passa para esse governo um número e eles usam como se fosse número oficial para tentar cultivar uma emoção contra o Israel que luta pela sua sobrevivência. Mas continuando, Lula chama a diretora do FMI de mulherzinha. Eu não vi nenhuma fala do Ministério das Relações Exteriores, nada em relação, nenhuma nota de repúdio. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil, isso que causou uma grande crise. O senhor deve se lembrar muito bem. Navios de guerra do Irã. Por quê, Zuco? O Irã é notório e conhecido no mundo como sendo o país que financia os grupos terroristas. O Irã, que o Alckmin foi lá, sentou ao lado dos líderes dos grupos terroristas. Gente, presta atenção, o vice-presidente do Brasil sentado ao lado dos líderes dos grupos terroristas. Inclusive, um desses líderes, que é o líder do Hamas, grava um vídeo. Meu Deus, isso é o cúmulo da vergonha. O líder de um grupo terrorista que corta a cabeça de crianças grava um vídeo em agradecimento ao Lula. O senhor viu isso, ministro, esse vídeo? Onde ele agradece o Lula por ter se colocado ao lado da luta do Hamas? Não tem como ficar pior que isso. Então eu fico perguntando, né? Zelensky também, que não aceita mais a ligação do Lula, não quer conversar com o Lula, porque o Lula está sempre do lado do Putin. Sigilo das viagens da Janja, porque eu não sei, sinceramente, hoje, quem é o ministro das Relações Exteriores, se é o senhor, se é a Janja, ou se é o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes está criando as suas crises internacionais, com a Espanha, com os Estados Unidos, com a Argentina, com vários outros países, agora recebendo, pedindo a extradição de jornalistas em outros países. O que está acontecendo com o Brasil? O Brasil é visto hoje pelo estudo da revista, como é que é o nome da revista? Do Reino Unido? The Economist, como uma democracia falha, ministro. Desde que o seu governo assumiu, o Brasil caiu no ranking de luta à corrupção e caiu no ranking de democracia. Mas nós estamos vivendo os nossos melhores momentos. Aí nós temos o Lula e a Janja pedindo que um partido comunista, uma ditadura comunista, venha para o Brasil nos censurar. Nós temos a pior nota em índice de percepção da corrupção, tá? A pior nota no índice de percepção da corrupção pela Transparência Internacional. Estrangeiros retiram 24,2 bilhões da Bolsa de Valores do Brasil, pior desempenho em 9 anos. E por aí vai. Então vamos lá, ministro. Agora eu quero chegar nas perguntas, que eu gostaria muito que fossem respondidas nesses últimos 3 minutos. Eu tenho 6 perguntas, ministro, que eu gostaria que fossem respondidas. Por que essa obsessão em apoiar as piores e mais sanguinárias ditaduras do mundo e se distanciar do mundo democrático? Por que envergonhar o Brasil defendendo facções criminosas como o PCC e Comando Vermelho, que trabalham junto com grupos terroristas? Por que envergonhar o Brasil dando asilo para uma condenada por corrupção que fazia parte do mesmo esquema no qual a investigação brasileira reconheceu que o Lula era chefe? Por que envergonhar o Brasil pedindo ajuda a uma ditadura comunista para censurar seu próprio povo? Por que se negar a reconhecer o Hamas como terrorista? O senhor falou uma coisa aqui que não é totalmente verdade. O Lula disse que o ataque foi terrorista. O ataque. Mas se negou a reconhecer o Hamas como terrorista. Então nós lidaremos agora, ministro, até fazer pelo menos uma única ação de bom senso desde que assumiu o cargo. Em frente a essa comunidade judaica que está aqui agora, dizer que o Hamas é sim um grupo terrorista e que quem apoia o Hamas está cometendo um crime. Porque o partido do PT e vários outros membros do PT emitiram uma nota oficial assinada de apoio ao Hamas em 2021. Uma nota que inclusive eu enviei à embaixada americana e agora o PT está me processando
PSOL está me processando, todo mundo da esquerda está me processando, porque eu enviei uma nota, um documento oficial que eles assinaram em apoio ao Hamas para a Embaixada Americana. Muitos já tiveram seus vistos negados, o que não tiveram vão ter. Estão super chateados. Viagem para Cuba. E por último, a COP30, ministro. Nós estamos numa situação onde vários líderes mundiais estão dizendo que não virão participar da COP30. Saiu na imprensa ontem. Por quê? A COP30, que é um evento para proteger o meio ambiente, está desmatando o meio ambiente, escândalos de corrupção sendo noticiados internacionalmente, e não há estrutura, né, para 50 mil vagas, só tem 34. Então, vários líderes do mundo estão dizendo que não pretendem vir à COP30 e estão pedindo para que seja mudado o local desse evento. Gente, olha isso aqui, meu Deus. O Brasil quer sediar um evento de proteção ao meio ambiente, do debate climático, e para organizar esse evento, Feliciano, ele está desmatando a Amazônia. Para criar uma avenida que tem tudo a ver com esse governo, gente. A Avenida da Liberdade. Ministro, pelo amor de Deus, ministro. Assim, eu sinto a sua dor. É indefensável, ministro. Esse governo é indefensável, eu sei que é. E é por isso que o senhor fugiu daqui, em vários momentos. Mas ter vindo aqui hoje merece sim a minha admiração. É um homem de coragem. Para vir defender uma coisa indefensável, que está andando com terroristas, que está andando com ditadores, que está envergonhando o Brasil, destruindo a nossa reputação diante do mundo, a única opção que o pessoal daqui tem é falar do Bolsonaro agora. A única opção é Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Então, ministro, vamos fazer um acordo. Se é o senhor que está por trás de todas essas vergonhas, se o senhor não está conseguindo impedir, ou se o senhor prefere que na próxima convocação a gente convoque a Janja, que ela também está fazendo as relações internacionais, usando o português, a oratória maravilhosa dela. Então a gente pode convocar ela, porque muitas dessas coisas aqui, o boato que corre aqui pelos próprios petistas, é que é a Janja que está fazendo. Isso é verdade, ministro? Obrigado, presidente. Agora, ele como ministro de Relações Exteriores e de Defesa Nacional tem que saber disso tudo na ponta da língua. Essa que é a pena verdade. Agora, essa da COP30, eu li aí em algum lugar, não sei se eu vi a matéria, mas eu vi que estão praticamente construindo uma mini cidade. Realmente, estão desmatando lá a Amazônia para construir avenidas, estão gastando rios de dinheiro. Agora, não lembro se é Pará ou no Paraná que vai acontecer a COP30, mas só sei que estão gastando muito dinheiro. Vai ser igual essas obras aqui no Rio de Janeiro ou em outros estados. Vocês lembram da Olimpíada 2016? Pois é. Não, vai ser um legado. Estamos construindo estádios, estamos construindo não sei o que lá, e vai servir. Isso aqui vai virar uma escola pública depois. Olha, abandonado. E o pai não está nem aí. Vai acontecer isso aí mesmo, olha só, hein? Vai ser um fracasso essa reunião, essa COP30. Bem, fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.